Violência. Preso o agiota com 18 passagens pela polícia que deu 4 tiros em um homem numa praça movimentada de Águas Claras. Recomeço. Na semana em que a Lei Maria da Penha completa 13 anos, a gente mostra um projeto que transforma vítimas de violência doméstica em empreendedoras. 1.230 presos vão passar o fim de semana em casa no 7º saidão do ano. Olá, muito boa tarde para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Olha, infelizmente, o bang bang continua na cidade. Na semana passada, mostramos uma briga de trânsito em Taguatinga que terminou com um motorista baleado, pois ontem o atirador se apresentou à polícia. O autor do tiro é um policial militar aposentado de 41 anos. Ele não ficou preso porque foi à delegacia espontaneamente. A apresentação à 12ª Delegacia, no centro de Taguatinga, aconteceu na quarta-feira à tarde. O nome do motorista foi mantido em sigilo. As imagens mostram que durante a briga de trânsito, o PM aposentado saca a arma e atira. A polícia, ele alegou que ficou com muita raiva durante a discussão e que por isso sacou a arma e apertou o gatilho. Eles começam a brigar, um tenta passar pelo outro, e um fecha o outro, e eles começam a discutir, realmente. Segundo o autor nos disse, ele ficou com muita raiva, então ele foi para trás, ele deixou a vítima passar na frente e disparou um único tiro. E esse tiro foi que acabou acertando a cabeça da vítima. No inquérito, o PM aposentado deve ser indiciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por uso de meio que dificultou a defesa da vítima. Depois de ouvido, o motorista foi liberado. Isso não quer dizer que ao longo do processo do inquérito não seja decretada a prisão dele. Agora nós vamos relatar o inquérito, mas temos 30 dias para isso, e vai ser encaminhado para o MP, para o Ministério Público do DF e para o Tribunal de Justiça, para que ele responda no Tribunal do Júri. A polícia apreendeu a arma utilizada no crime. A vítima, o Everton Leonardo Elias, levou um tiro de raspão na cabeça. Ele segue internado no hospital de base. E a polícia prendeu nesta manhã, na cidade goiana de Alexânia, o acusado de dar 4 tiros em um homem ontem à noite em uma praça movimentada de Águas Claras. Oscar Rodrigues da Cunha, de 52 anos, seria agiota e já tem 18 passagens pela polícia. Já na delegacia, ele revelou o motivo do crime. Veja na reportagem. As marcas do crime que ainda estavam sendo lavadas nesta manhã mostram onde André Macedo Santos, de 38 anos, caiu após levar 4 tiros enquanto chegava na casa da namorada. Um crime que chamou a atenção de moradores de Águas Claras. Tem muitos anos que eu moro aqui, eu trabalho aqui, fica a semana toda, sábado eu vou embora para casa, né? Eu nunca vi falar nada aqui, não. Oscar Rodrigues da Cunha, de 52 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira, perto de Alexânia, uma cidade goiana que fica a cerca de 90 quilômetros de Brasília. Ele é casado com a irmã da namorada do rapaz que foi baleado. A vítima, na verdade, não conhecia o autor. Ele, pessoalmente, pelo menos o que consta, não conhecia. Ele sabia das histórias do autor em relação à namorada da vítima, né? Porque o autor, desde a separação, um divórcio que aconteceu há 2 anos atrás, o autor perseguia compulsivamente a namorada da vítima. André estava a caminho do condomínio quando foi abordado por um motoqueiro. Se cumprimentaram e logo depois houve uma discussão. O homem teria empurrado o atirador, mas o suspeito teria levantado e cometido o crime. Esse crime, na verdade, ele foi motivado pela compulsão, até onde consta para nós, pela compulsão que o autor tinha em relação à namorada da vítima, né? Após essa separação da namorada da vítima 2 anos atrás, ele passou a persegui-la, mandando mensagens, andando atrás dela, importunando com propostas amorosas, mesmo ela sendo irmã da esposa dele, do autor. Quem estava por perto conta os momentos de terror. Vi um monte de gente aqui na praça, fiquei assustada, né? Aí as pessoas falaram, eu fiquei super assustada porque eu tinha acabado de passar com a minha filha de carrinho, né? Ouvimos os tiros, né? Eu estava na varanda porque eu fumo na varanda. Ouvimos tiros, a pessoa correndo,
Tinha 2 jovens que saíram correndo também. O crime aconteceu por volta das 8 horas da noite. As balas atingiram André na boca, nos 2 braços e na perna direita. Ele foi encaminhado ao hospital de base consciente e orientado. O autor do crime é agiota e tem 18 ocorrências na polícia, a maioria por ameaça. Na casa de Oscar, em Taguatinga Sul, foram encontradas 2 espingardas com os registros vencidos. Ele vai responder pelo crime de Maria da Penha em relação às ameaças que ele fazia à namorada da vítima. Nunca é bom ficar falando de violência, 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 mas é o que está acontecendo aí, né? E a gente vai chamar para conversar sobre esse assunto nosso comentarista Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Agora, não é incrível que uma pessoa já tenha 18 passagens pela polícia e tenha arma em casa? Quer dizer, apesar de todas as passagens, a polícia não sabia que deveria verificar se essas ameaças poderiam um dia se tornar realidade? Bom, se houvesse punição no Brasil aos crimes de maneira adequada, não haveria 18 passagens, só haveria a primeira, porque o sujeito ia ser logo recolhido à polícia. Ontem eu conversei com um promotor de Minas Gerais, André Melo, uma dessas pessoas perplexas com tudo isso que a gente assiste no Brasil. O sujeito ter 18 passagens da polícia, pela polícia e continuar solto, armado, ameaçando as pessoas, isso é absolutamente incompreensível. Esse promotor me disse que não há história, não há registro de nenhum outro país que proteja tanto a impunidade como o Brasil. O Brasil protege a impunidade. Aliás, a conversa com o promotor foi exatamente por ocasião do saidão do Dia dos Pais. E a gente conversando que o saidão do... Nós vivemos num país que tem uma coisa chamada saidão, que é bem brasileira, e que teremos, portanto, Suzane van Richthofen, que matou o pai e vai sair para comemorar o Dia dos Pais. A gente vai ter Alexandre Nardoni, aquele sujeito que jogou a filha dele, uma menininha de 5 anos, pela janela lá do 6º andar, matando a menina. Esse cara pediu e obteve licença para curtir o Dia dos Pais. O pai que matou a própria filha. Este país, olha, não tem perigo de dar certo. Pois é, então vamos falar exatamente disso aí. Bom, daqui a pouco a gente fala então do saidão do Dia dos Pais. Agora vamos falar primeiro da Lei Maria da Penha. Na semana em que a Lei Maria da Penha completa 13 anos, aqui vai uma luz no fim do túnel, na vida principalmente de quem já passou por algum tipo de agressão. Mulheres em situação de vulnerabilidade ou que sofreram violência doméstica poderão contar com um espaço de acolhimento. O Empreender Mais Mulher, além de oferecer assistência psicológica, também abre as portas do recomeço. Um local dedicado totalmente para elas é o espaço Empreender Mais Mulher. A proposta aqui é ajudar quem está em situação de vulnerabilidade e violência doméstica. A gente identifica muitas vezes que as mulheres em situação de violência, elas não têm para onde ir, o que fazer. Então esse espaço é um espaço de acolhimento e mais do que isso, é um espaço para oferecer para essas mulheres rotas, caminhos. O espaço tem como meta apoiar as mulheres que sofreram violência a entrar no mercado de trabalho por meio de cursos e dicas de empreendedorismo. Que ela tenha aqui uma porta de saída, que ela possa ir conquistar o futuro dela, uma nova perspectiva. São oferecidos cursos de gestão empreendedora, oficinas de empoderamento feminino, tecnologia, programação e mídias digitais, além de rodas de conversa e seminários. Oferecer a elas oportunidade e empregabilidade, seja por meio da ação empreendedora, seja por meio da intermediação com o mercado de trabalho. Segundo dados do Data Senado, 32% das mulheres sofrem violência doméstica, mas não denunciam porque dependem financeiramente do agressor. A Vilma já viveu esse drama. Ela afirma que as palestras são importantes para construir uma nova realidade. O curso, ele te dá uma rede de relacionamento e ele também empodera você e resgata certas coisas que estavam escondido dentro de você e que você achava que não era capaz. Ser uma colaboradora é gratificante para Lilian. A gente se sente muito honrado e feliz em poder ajudar, em poder colaborar, é totalmente voluntário, assim. Então, acho que a Rede Mulher Empreendedora faz um trabalho incrível pelo Brasil todo e vai começar agora bem forte aqui no DF. O empreendedorismo pode ajudar essas mulheres a dar a volta por cima e ter um recomeço. É uma grande oportunidade, principalmente quando a gente fala de
muitas vezes mulheres que estão em situação de violência ou que estão em casamentos frustrados e aí elas não têm um trabalho e elas não conseguem se separar, elas aceitam, fica à mercê disso, né? Agora sim vamos falar do saidão do Dia dos Pais. 1.233 presos vão passar o fim de semana fora da cadeia. Nesse 7º saidão do ano, os detentos deixaram os presídios hoje e devem retornar na segunda-feira. Isso aqui no Distrito Federal. Lá em São Paulo, como disse o Cláudio Humberto agora há pouco, uma situação curiosa. Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabela, na época com apenas 5 anos, também passa o Dia dos Pais em casa. Ele cumpre pena pelo crime que aconteceu há mais de 10 anos no presídio lá de Tremembé. Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha Isabela e desde 2008 cumpre pena em Tremembé, no interior de São Paulo. Em abril, ele passou para o regime semiaberto, ou seja, só é obrigado a passar a noite na prisão. E ganhou o direito também a 5 saídas temporárias por ano, incluindo a do Dia dos Pais. Nardoni saiu da penitenciária nesta quinta-feira. O prazo de retorno vai até a próxima quarta-feira. Condenada pelo mesmo crime, a mulher de Alexandre, Ana Carolina Jatobá, também foi beneficiada pela saída temporária e deixou a unidade feminina do presídio. Em março de 2008, Isabela Nardoni, de 5 anos, foi jogada da janela do apartamento do pai, em São Paulo. Alexandre e Ana Carolina Jatobá nunca admitiram o crime. A gente tem que passar por isso, né? Bom, agora eu vou chamar a Thalita Almeida. Ela tem um recadinho para você que ainda não comprou o presente do Dia dos Pais. Faltam poucos dias para o Dia dos Pais. Se você ainda não comprou o presentão do seu pai, então corre para Novo Mundo. Aqui você encontra ofertas incríveis e tudo em até 12 vezes no cartão. Dê aquela economizada e faça seu pai feliz. Confira nossos preços. Cervejeira Consul por apenas R$ 1.699 à vista ou em 12 vezes sem juros no cartão. Sofá versátil 4 posições de R$ 999 por R$ 799 à vista. Celular Samsung Galaxy A20, só R$ 899 à vista ou em 12 vezes de R$ 74,91, sem juros nos cartões. Tá esperando o quê? Aqui você pode comprar pelo site, aplicativo ou loja. Fácil, não é mesmo? Para o paizão cada vez mais presente, tem sempre uma Novo Mundo para você e para ele. A seguir, o Na Praia consegue liminar e os shows estão liberados. Band Cidade volta daqui a pouco. Agora a bola está com os senadores. A reforma da Previdência já começou a andar no Senado. Os governistas querem manter o projeto como ele saiu da Câmara e só analisar mudanças em um projeto paralelo. A principal dessas mudanças seria a situação dos estados e municípios. Foram 5 meses e meio de debates e votações na Câmara até esse momento. Com muito orgulho eu venho hoje aqui com a primeira secretária, Pedro, entregar ao Senado Federal a proposta da reforma da Previdência. Já estou até com saudade dos debates. Eu não sei nem se eu vou te entregar. A proposta mal chegou ao Senado e já andou do protocolo. A leitura dada como concluída no plenário foram menos de 2 horas. O projeto seguiu imediatamente para o próximo passo da tramitação. Faço agora o encaminhamento para a CCJ dessa matéria importantíssima. A CCJ tem pelo menos 1 mês para analisar o projeto. Os senadores têm até 5 dias para apresentar sugestões para alterar pontos da proposta. O relator foi oficializado ali no plenário mesmo. Tasso Gereissati já vinha acompanhando os trabalhos da Câmara e prometeu rapidez. Não podemos deixar o país em suspenso mais por tanto tempo. Essa celeridade eu me comprometo da minha parte, dentro do regimento, dentro das orientações da presidência da CCJ e da presidência do Senado, eu me comprometo em tê-la. A presidente da CCJ afirmou que o relatório poderá ser apresentado no dia 28 de agosto, após o fim das audiências públicas, debates com setores da sociedade. Depois, mais 10 dias de processo de votação e, finalmente, os 2 turnos no plenário, o que, segundo Davi Alcolumbre, deve acontecer na primeira quinzena de outubro. No geral, os parlamentares da base, que formam maioria, prometem apoio até aos pontos mais polêmicos, como, por exemplo, cobrança mais alta para quem ganha mais, como servidores, e a inclusão de políticos e magistrados nas novas regras. O que nós temos que fazer aqui,
como a Câmara é, se não acabar, mas pelo menos diminuir muito os privilégios daqueles que têm aposentadorias precoces e milionárias. A ideia é manter tudo o que foi aprovado pelos deputados sem mudanças, para evitar que a reforma tenha de voltar à Câmara e fique num ping-pong entre as duas casas. Todas as alterações que o Senado fizer virão em projeto paralelo. Isso inclui pelo menos 2 pontos retirados da proposta pelos deputados. Servidores dos estados e municípios devem ter as regras previdenciárias fixadas pelo Congresso. Não existe outro caminho para mudarmos o Brasil se não fizermos através de decisões políticas. Eu abomino aqueles que querem enfraquecer a política. A história foi bem contada pelo Caian. Você acha que tem algum risco de surpresa no Senado, Cláudio? A história é sempre muito bem contada pelo Caian, mas não há risco não, né? O que se espera mesmo é o que defende os senadores, pelo menos aqueles que aparecem publicamente e falam sobre o tema, é que o Senado aprove o projeto da Câmara tal como chegou, sem nenhuma alteração, até porque se houver alteração, volta para a Câmara o projeto e começa tudo de novo. Tasso né? Gereissati falou isso ontem, né? Que o Brasil não aguenta mais isso. Não aguenta, né? Ninguém suporta mais essa história, né? Se há alguma coisa a reparar em relação a esse projeto aprovado na Câmara, que isso venha a ser feito através de uma nova proposta de emenda constitucional, que é a PEC paralela do próprio Tasso Gereissati. Portanto, não há grande expectativa, até porque, como disse o deputado que apareceu na matéria, discussando, né? O Márcio Pitar, do Acre. Exatamente. Senador do Acre. A urgência absoluta do país promover logo essa reforma da Previdência para acabar com privilégios e acabar com regalias. A gente viu no começo do telejornal uma notícia mostrando um dos envolvidos num crime aí, um policial militar aposentado aos 41 anos de idade. Ele tem 41 anos hoje. Não se sabe ao certo com quantos anos ele se aposentou. Mas o fato é que ele se aposentou no auge, na verdade ainda na curva ascendente da sua força de trabalho, né? E a gente vai ser obrigado a sustentar esse sujeito para sempre, até quando ele chegar aos 80, 90 anos e finalmente vier a falecer. Bom, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue se o presidente da OAB cometeu os crimes de calúnia, injúria e difamação contra ele. Entenda na reportagem de Alex Guzmão. Sérgio Moro se baseou numa entrevista do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, à Folha de São Paulo, em que afirmou que Moro banca o chefe de quadrilha nas investigações sobre o hacker suspeito de invadir celulares de autoridades e que o ministro usa o cargo e aniquila a independência da Polícia Federal ao dizer que sabe de conversas de autoridades. Segundo Moro, Felipe Santa Cruz teria cometido contra ele os crimes de calúnia, injúria e difamação. Em nota, o presidente da OAB disse que não teve a intenção de ofender a honra do ministro e que a crítica foi jurídica e institucional. Felipe Santa Cruz ainda defende o afastamento de Moro do cargo para o bom andamento das investigações. Nesta quinta-feira, Sérgio Moro negou que tem orientado a Polícia Federal a apagar as mensagens apreendidas com os hackers. A manifestação foi em resposta ao questionamento do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Fux é o relator na ação movida pelo PDT para impedir que o material seja apagado. Moro disse que houve um mal-entendido e que as mensagens estão no inquérito ao qual ele não tem acesso. Walter Delgatti Neto, apontado como líder do grupo de hackers, foi transferido da Superintendência da Polícia Federal para a Penitenciária da Papuda, nos arredores de Brasília, onde já estão os outros 3 suspeitos. Cláudio, quem é que tem razão nesse disse-me-disse aí? Olha, o fato é que o presidente da OAB cometeu a irresponsabilidade de chamar o ministro Sérgio Moro de chefe de quadrilha, né? Isso é um crime. Ele caluniou o ministro da Justiça, um ex-juiz, um homem honrado, um homem de bem, que todo mundo reconhece, né? E como qualquer cidadão, ele tem o direito de recorrer à Justiça para reparar esse dano. O que o ministro fez foi o que a lei determina. Um agente público, nessas circunstâncias, tem que representar ao Ministério Público para que o Ministério Público promova a ação judicial contra o caluniador ou aquele que ofendeu, no caso, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, já que o Cláudio falou em justiça, a Justiça concedeu liminar e os shows do Na Praia continuam.
Hoje tem o Levi Lima no Jamil e Uma Noites e Pedro Sampaio. O evento havia sido interditado parcialmente no início da semana por poluição sonora. A decisão foi da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. A determinação para liberar o na praia é de caráter liminar e vale até o próximo dia 13 de agosto. Até lá, a própria Justiça fará inspeções durante a realização das apresentações. A publicação emitida nesta quinta-feira suspendeu os efeitos da interrupção parcial estabelecida pelo Instituto Brasília Ambiental. O IBRAM havia notificado o evento por conta da poluição sonora. Desde então, a produção tentava liminar na Justiça para permitir as apresentações musicais. Uma multa no valor de R$ 396 mil chegou a ser aplicada. Mas com a recente autorização da Justiça, os shows continuam e nesta sexta-feira tem axé com a banda Jamil e Uma Noites e depois tem hip hop com Pedro Sampaio. Já o IBRAM afirmou por meio de nota que respeita a decisão judicial, mas reforçou que vai continuar monitorando o evento conforme determina a lei de 2008. A seguir, polícia combate tráfico de drogas perto das escolas de Ceilândia. É a Operação Volta às Aulas. Logo depois do intervalo. Operação Volta às Aulas. As 2 semanas de operação resultaram na prisão de 4 pessoas por tráfico de drogas. Com os presos foram apreendidos mais de R$10 mil. A ação terminou nesta manhã de sexta-feira no centro de Ceilândia. Com os detidos, a polícia encontrou grandes quantidades de maconha, de crack, de cocaína. Também foram apreendidas 2 facas grandes, máscara, além de R$10 mil em dinheiro. A operação teve o apoio da Divisão de Operações Especiais. Uma pesquisa listou as pistas mais perigosas aqui do Distrito Federal. O mapeamento concluiu que rodovias como o Pistão Sul e o Eixão Sul têm grandes possibilidades de atropelamentos. Só em Taguatinga já foram 9 mortes no trânsito apenas neste ano. Nos últimos anos, mais de 47 mil acidentes aconteceram nas pistas do DF. Essa é a maior causa de mortes no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, só em 2017, mais de 37 mil pessoas morreram em acidentes e atropelamentos no Brasil. Pensando em uma maneira de ajudar na prevenção de acidentes, alunos de engenharia civil mapearam as pistas consideradas mais perigosas da capital. No caso da rodovia 001, 002 e 003, que foram as que tiveram maior quantidade de acidentes. Os resultados mostraram que o Pistão Sul, em Taguatinga, é um dos principais locais em que ocorrem acidentes. Já foram 9 mortes apenas neste ano. No caso, cada rodovia tem suas características, né? Uma delas, que teve quantidade maior de acidentes, seria o Pistão Sul, dos trechos. E nele, eu acredito que deveria ter maior conscientização, principalmente dos pedestres. No plano piloto, houve 19 mortes em 2017. Um ano depois, esse número caiu quase pela metade. Em contrapartida, até junho de 2019, 10 mortes foram registradas. O pior trecho é esse daqui, chamado de S1. Os números chamam atenção para a necessidade de prevenção e também monitoramento. O Departamento de Estradas de Rodagem aposta em campanhas educativas. Mas a dobradinha prevenção e atenção continua sendo a principal dica dos órgãos competentes de trânsito. Já os vilões são o álcool e o celular. Então é muito mais ligado ao próprio comportamento dos usuários da via, no sentido de que não levam em consideração a sua própria segurança e dos envolvidos no trânsito. O Dia dos Pais está chegando. A data deve movimentar 250 milhões de reais só no Distrito Federal até amanhã. Mais de 200 mil consumidores deverão ir às lojas e aos shoppings do DF para comprar presentes para os pais. A expectativa do Sindivarejista é que as vendas subam entre 4,5% e 5% em relação ao ano passado. Nessa loja de sapatos, em um shopping da capital, a movimentação já está maior do que em outros dias.
As pessoas vão deixando para a última hora e fica aquele desespero de comprar o presente. A gente está preparadíssimo, todo mundo aqui está numa expectativa que vai lotar e a gente tem mercadoria e tem um bom atendimento para isso. Sapatos, roupas, perfumes, celulares e bebidas devem ser os produtos mais procurados. Mas as opções são tantas que algumas pessoas preferem dar aquela olhadinha e pesquisar bem os preços antes de definir o presente. Estou olhando agora, escolhendo, dando uma volta, vendo os melhores preços aí para comprar. Ainda estou pesquisando, pretendo dar uma voltinha por aí para ver se acho alguma coisa mais em conta. Estou pesquisando, os preços estão bem razoáveis, mas mesmo assim ainda estou dando mais uma olhadinha, mas eu vou comprar. Já a Márcia foi direto ao ponto e comprou logo as lembranças. Comprei por mim e pelos meus filhos, que também pediram que eu comprasse. Eu comprei um sapatênis e comprei uma pantufa de paisão. Segundo o Sindivarejista, 250 milhões de reais devem ser injetados na economia devido ao Dia dos Pais. É um dia que existe vários tipos de comemorações, a pessoa vai para restaurante, o pai geralmente tem muitos filhos, né? Muitos, acaba tendo mais do que o normal, e isso movimenta bem o comércio. E o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Vem chegando nossos campeões de audiência, Bruno Mendes, Dani Pança e José Duílio, os donos da bola. A gente volta a se encontrar segunda-feira, 12:30. Um ótimo fim de semana, feliz Dia dos Pais. Tchau.